Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Engenheiro Fernando Eletricista. E nesse vídeo vamos dar continuidade à aula sobre GXWorks 3 e vou mostrar para vocês como que realizar a simulação do GXWorks 3 com o Factory.io. Então vocês vão estar aprendendo como que realiza a simulação aí de um botão, né, de liga e desliga no GXWorks 3. Após isso vamos realizar a comunicação do GXWorks 3 com o Factory.io e aí vamos montar uma cena básica onde ligaremos e desligaremos uma esteira com um botão do Factory.io. Então na aula anterior a gente já havia falado sobre um overview básico, né, na apostila do GXWorks 3. E aí, para dar continuidade nessa aula, vou mostrar como que realiza a simulação e aí depois mostraremos como que a gente faz esse projetinho aqui que foi comentado na aula anterior, para poder praticar as instruções básicas do GXWorks 3. E aí depois a gente passa para programação de cenas no Factory.io. Como já vamos aprender aí as instruções básicas, a simulação, a comunicação com o Factory.io, e aí depois a gente começa a realizar os exercícios nas cenas do Factory.io utilizando o GXWorks 3. Então iremos utilizar três softwares, o GXWorks 3, o Factory.io, e para realizar esse meio de campo entre os dois, precisaremos do driver MX OPC Configuration da Mitsubishi. Eu vou deixar o download aí na descrição do vídeo. Vocês podem fazer o download. É necessário ter esse drive. Sem ele você não consegue comunicar com o Factory.io. Tá? A comunicação é OPC. Então, inicialmente você vai abrir o GXWorks 3. Nós vamos realizar uma programação básica. Você vai ver o GXWorks 3 simulando, ligando e desligando o botão do software com o simulador. Após isso aí, é abrir o driver, realizar a configuração do drive, pegar as tags da sua lógica e depois abrir o Factory.io, realizar a configuração do driver e botar para funcionar o seu projeto. Então vamos abrir aqui o GXWorks. Já tem um programinha básico aqui aberto, criado, para a gente ir mais rápido. Você cria aí um programa aí, que você quiser, um liga desliga, um programa básico. Inicialmente eu aconselho aí um botão de liga e uma saída, né, para você ver que está funcionando. Após isso aí você vai incrementando a sua lógica, né? Não aconselho a realizar programa complexo e depois tentar comunicar ele, você não vai saber onde está o erro. Ó, então eu tenho um programinha aberto aqui, tá? Esse aqui eu utilizei a CPU R04, que é da série R da Mitsubishi. Você pode estar selecionando aí a CPU que você quer utilizar. Então você vai em New, né? Você vai criar um projeto em New e aí vai selecionar. No meu caso aqui eu selecionei o CPU R e depois o modelo de CPU R04, tá? Então aqui ele dá uma mensagenzinha. Após você mexer com configuração de hardware, de módulo, você precisa clicar com o botão do lado direito e dar um Fix Parameters para ele atualizar os hardwares, tá?
Ele dá essa mensagem aqui, relembrando, você dá um OK. Aqui um outro avisinho sobre os labels, só clicar em OK. Então prontinho, estou com o meu programa aberto, tá? Você que está criando um programa novo, então você vai adicionar o módulo, né? Vai vir aqui módulo configuration. Então aqui é o meu como que está configurado. Eu vou apagar e deixar aí do zero, né? Como vai aparecer para vocês poderem saber como que realiza essa configuração aqui. Então vou deixar só a CPU, que é o que vai estar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Então os seus vai estar desse jeito aí, né? Vocês vão abrir um projeto novo, vai escolher essa CPU aqui que eu escolhi, que é R04. E aí ela vai aparecer aqui. Você então vai adicionar um novo rack vindo aqui em Maybase. Vai selecionar o tipo de rack conforme a quantidade de módulo você vai utilizar. E aí com os módulos, o número de módulos, você vai observar qual que é a corrente necessária para poder estar realizando a alimentação desse rack e dos módulos, tá? Vou mostrar para vocês, é muito importante isso aqui, como selecionar a fonte. Então eu vou trabalhar com dois módulos, um de entrada e saída. Aqui para mim esse rack de 5 slots, ele é suficiente. 5 slots, type requiring power supply module, é o R35B. E depois tem aqui o módulo de 8 slots, tá? Tem módulo de 8 slots com um range de temperatura de base elevado, né? Então para locais ambientes de high temperature, de alta temperatura, e também aqui com o módulo de redundância de fonte. Tem outros tipos de módulos aqui. Tem o de 10 slots, é igual a esse acima, só que é de 10 para temperatura. E esse aqui de 10 slots é somente com redundância de fonte. E o de 12 slots com redundância de fonte. Aqui é redundante Power Supply Module. E esse aqui ele é comum. Então o comum você tem aqui de 5, de 8 ou o de 12. E 3 racks aqui diferenciais. Então vou selecionar o comum, que é o R35B. Seleciono aqui para dentro da minha área. E aí vou selecionar agora aqui a minha CLP e colocar ela aqui na módulo CPU. Tenho a área dela aqui, que é CPU. Você solta, ela fica verdinha. E ele está falando que eu preciso dar um fix nos parâmetros, mas eu vou adicionar os outros. Depois eu realizo esse fix aqui. Então, aqui temos o nosso módulo com a nossa CPU. Agora eu vou adicionar um módulo de entrada digital. Está aqui em input. Então tem aqui módulos 16 points
com entradas AC de 16 pontos com entrada em 24 volts, mas ele é source ou sink, né? Aqui nessa nomenclatura é como positive common ou negative common, e alguns que são só negative common, que são sources. E aí são esses modelos de fonte aqui. Então podemos ver aqui até 64 pontos. Ó. Ele é negative e positivo, então ele é source and sink. Você pode selecionar aqui de 32 pontos de alta velocidade, sendo positive common ou também negative common. 32 points podendo ser também source ou sink, e de 16 aqui tendo de alta velocidade as duas configurações, sendo um de modo positivo e um de modo negativo. Então essas aí as variações, né? Você pode selecionar, você quer entrada AC, não quero a entrada DC mesmo, mas eu quero source, eu quero sink. Então essas variações, eu quero de alta velocidade, né? Eu quero um de alta velocidade que seja sense source, tá? Então você vai selecionar conforme a sua necessidade aqui, o número de pontos e o tipo da entrada. Eu gosto de trabalhar com 24 volts, então vou selecionar aqui 16, 24 volts, sendo que das duas configurações, ou negative ou positive, você arrasta ele aqui no local, input, output, vamos selecionar aqui as outputs, como que são aqui. Então aqui as outputs elas são aqui a saída a contato de 16 volts, ou saída a triac. Tem aqui 16 point do tipo sink ou do tipo source. Aqui as duas são do tipo source. Aqui alguma diferença que ela tem, aí precisa consultar o catálogo dela. 32 points ela é sync high speed, 32 do tipo sync ou do tipo source. Então ela tem essas variações aí também, tá? O número de pontos, né, que vai de 16 até 64. Você seleciona se quer source ou sync, e se quer de alta velocidade, ó, ela tem de sync e source. Tá? A diferença é que ela não tem as duas opções, né, de sync e o source no mesmo módulo. Então você seleciona se ela é só sync ou se ela é só source. Aqui a triac e a contato output apenas para 16 points, né? Nas de 32 não tem esta opção. E na 16 não tem de high speed, né? É só a partir de 32 points. E a de 32 aqui em high speed, ela tem sync e source. E na de 64 ela não tem high speed, ela é só sync e source. Então tem aí essas diferenças, né? Eu gosto também de trabalhar aqui com source na saída. Então vou usar apenas 16. Selecionamos para cá.
Então aqui está montado, né? Configuração. Vamos inserir agora aqui uma fonte. Então se passarmos aqui, ó, o botão em cima, você vê pelo cada módulo, né? Qual que é a amperagem dele. Olha lá, é 0,11 ampere, 16 points. E aqui ele já mostra aqui, ó, 32,019 amperes. Isso que eu peguei uma de... Não. Então aqui é essa nosso modelo aqui do módulo, né, que a gente está utilizando, que você lê, o RY40PTB5B. Esse módulo aqui, ele é apenas 16 points. Porém, algum erro aí do software, ele marca que é 32 aqui. Olha lá. Que ele marca certinho. Dá o modelo para nós. RX407. E aí, ó, a gente confirma ele aqui, ó. RX407CC, 16 points. E aqui essa é a nossa CPU. Então vamos ver a corrente dela aqui e eu vou mostrar para vocês onde ver aqui a corrente total. E agora a gente insere nossa fonte, ó. Aqui corrente é 0,67 amperes. E o rack também tem uma corrente de consumo do rack também, lá é 0,58. Tá, então aqui você não precisa somar as correntes. Você vem aqui em check, tem aqui também Power Supply Capacity and IO Points. Ao clicar aqui, ela vai aparecer. Então você tem uma corrente aqui total de consumo de 1,55 amperes. Então precisa verificar isso aqui. Às vezes você vai trabalhar com mais módulos, então com um rack aqui de 12 points e com mais módulos, sua corrente pode exceder. Aqui para nós uma fonte a partir de 1,5, né? Mas para ficar com folga aí você põe sempre deixar 50%, né, da capacidade da fonte para não aquecer a fonte. Nunca deixar no limite da fonte. E aqui a fonte de limite mínimo que eu tenho é de 3,5 amperes. Essa é R62P. Então vamos pegar ela aqui. Aqui onde está escrito aqui POL, é o local da fonte. A fonte foi aqui inserida. Aqui está como vazio ainda. Ela não atualizou. Fechar aqui novamente. Vou clicar. Vamos agora em verificar. Check. Power Supply Capacity and IO Points. Então agora ele dá aqui minha fonte, R62P. A minha capacidade é 1,55 de 3,5. Então eu estou com 50% acima
da minha capacidade máxima de trabalho. Então, após inserido aqui, você tem que dar um iFix para corrigir aqui os parâmetros de alteração de módulo. Você vem aqui, ó, em Parameters, iFix. Dá um OK, ó. Percebam que apareceu aqui os módulos que você está trabalhando aqui. Apareceu o seu CPU, os módulos que foram incluídos aqui. Um de entrada e um de saída. Então, perfeito. Módulo adicionado. Agora vamos aqui criar um projetinho. Então aqui na Mitsubishi ela trabalha com esses devices, né? Já foram falados aí na aula anterior. Então sendo X1 entradas, Y1 saídas, M memórias, D são locais para armazenamento de dados. Então C são contadores, T são temporizadores, né? Esses são os devices. Então vou fazer um overview aqui do programa GXWorks 3. Né? Então temos aqui o local, esses 4 ícones, né, são importantes aqui, que é o modo de trabalho que você está. Então ele tem o modo de leitura, módulo de escrita, módulo de monitoramento e o módulo de monitoramento e escrita. Então é muito importante, tá? Saber isso aí, esse overview que eu vou falar para vocês aqui, as principais funções, e ao longo da programação você vai aprendendo aí as demais instruções. Então aqui é saber quais os módulos de trabalho que você está. Então se você tiver em escrita, em leitura você não consegue escrever, ou só monitoração, tá? Então verificar isso aqui, você vai entrar no seu módulo certo. Aqui você verifica o status aqui da CPU. Não está aparecendo aqui nada porque a gente não está com a CPU, o simulador inicializado. Aqui é onde inicia o simulador. Então, após você fazer a configuração aqui do seu programa, você realiza aqui o convert, né? Que é a compilação do seu programa. Você realiza a compilação dele realizando o convert B, que é só do local onde você mexeu. Ou você faz o rebuild all, que é a compilação completa do seu programa. O online aqui é quando você está aqui no módulo online, né? Aí ele dá essa opção aqui de você fazer a mudança online. Quando você não precisa adicionar nada, nenhum dado na memória, você consegue realizar essa mudança online, senão ele exige, né, que seja realizado em modo offline. Então tem a questão da alteração online, mas todo PLC ela tem a sua limitação. Se você for incluir coisa na memória, ele tem que realizar pausa. Então você vai mexer nisso aí, selecionar o modo, verificar aqui a opção, fazer aqui a compilação. Após fazer a sua compilação, você faz a escrita, né? Aqui no modo escrita do PLC, você seleciona que vai escrever os parâmetros mais o módulo, e aí dá um execute.
é bem usado isso aqui. Sempre que alterar algum parâmetro, eu vou alterar o dado, então você vai realizar aqui a sua compilação, o seu rebuild all. Após você dar um rebuild all, você faz a escrita aqui para o seu PLC, tá? Então, senão ele dá erro, o programa fica diferente de um local ao outro. Então tem essa dica aí muito importante. Se não está reconhecendo, às vezes o simulador ele abre e depois você altera, não consegue salvar novamente, porque quando você abre ele já faz isso aí, ele já faz essa escrita. Então você automaticamente já faz o rebuild all e a escrita na primeira vez que você inicia o simulador. Depois, se você faz a alteração do seu programa que está em questão, você tem que fazer o seu rebuild all, né, e a escrita para dentro do PLC, e aí você não fica perdido. Muitos usuários iniciais ficam tendo que fechar o simulador, fecha o programa e abre novamente, porque só conseguem carregar o programa PLC na primeira vez que abre, porque ele já faz isso aí no automático quando você dá aqui um Start Simulation, tá? Então, então isso aí, essa aqui é a sua árvore do seu projeto. Aqui a parte da conexão, se você for fazer a conexão. Acaso fechar essa árvore desse projeto, você consegue também abrir ela novamente. Vindo aqui em Docking View, é onde você adiciona as coisas que tem na sua aparência aqui da sua programação. Então aqui em View, né, você vem em View e em Docking Window tem aqui Navigation, que é essa pasta aqui, ó, Navigation, Connection. Então você vai selecionando as abas de navegação, acaso você fechar elas. Olha, essas que estão selecionadas no momento. Então a gente vai trabalhar com essa. Depois tem esse watch aqui, que é a pasta para você criar de monitoramento das variáveis que estão sendo simuladas online, que está rodando em modo run. Então aqui são os atalhos, né, para as suas instruções de programação. Tem alguns atalhos aqui. E aqui basicamente isso aqui é salvar, né, o programa. É o que tem todo PLC tem também, né, aqui de forma diferente. Mas esse aí foi um overview geral, né, para a gente estar aí integrando vocês ao GXWorks 3. Ele é um software muito intuitivo, muito fácil de usar para quem já utiliza os outros softwares de outros fabricantes. Então irá conseguir trabalhar com ele aí de forma fácil. Aqui na pasta Convert, muito usado aqui esse F4, né? O Convert, ou esse Rebuilding All, usaremos bastante. Aqui a pasta tem os comentários, falaremos depois. Comentários do tipo Statement. Aqui a parte de online, né? Essa parte de Write e de Read, que é onde tem ali os atalhos também no nossa toolbar. Aqui em Debug, para iniciarmos a simulação, aqui tem o Start Simulation. Quando estiver rodando você em Stop Simulation, você fecha o simulador aqui em Stop.
parte de diagnósticos, aqui as ferramentas, memory card, aqui as janelas, você quer janela em cascatas, dividir telas, aqui as abinhas aqui que estão abertas, ó. Elas vêm para cá, essas três aqui, Module Configuration, ou essa aba aqui de Leather, ou as nossas, aqui as nossas labels, tá? Elas aparecem aqui. Aqui a questão de ajuda, né? Se você clicar também na função e digitar um F1, ele vai te abrir aqui o Help. Ele fala aqui que o documento não está atualizado. E aí você tem bastante aqui informações sobre a instrução. Tem exemplos de como usar a instrução. Como todo CLP. Muito bacana. Esse software GX Works 3 é um software muito forte de programação aí de CLP da Mitsubishi Electric. Realmente uma empresa inovadora que sempre está aí entre as primeiras nas áreas em que produz os seus equipamentos, sempre de altíssima qualidade. Então eu vou apagar aqui e mostrar para vocês como que programa. Vamos começar do zero aí para vocês verem como que foi realizado. Vou entrar aqui no modo, ó, tô no modo de escrita. No modo de leitura você não vai conseguir deletar aqui os equipamentos, ó. Eu deleto. E agora você vai vir aqui, ou vem aqui em cima, ou procura a função aqui, ó, em Contact, tá? Ou você já pode aqui no Mitsubishi, já escreve direto, eu escrevo aqui X1. Então você digita aqui o X, ele já vai aparecer este campinho aqui, ó, X1, e dá um OK. Olha lá, ele já entra como contato aberto. Agora eu venho aqui e digito Y1. E aí ele vem aqui, eu vou selecionar aqui, ele dá como contato aberto, mas não, então eu vou digito aqui F7. Olha lá, ele aparece a bobina, que é referente aqui, ó, F7, esse contatinho de bobina, ou você procura aqui também. Após isso é só dar um Enter. É bem fácil, tá? Esse é modo de programação. Você pode utilizar aqui também as memórias, né, de bits, que é tipo M1. Você digita aqui M1, tá? Então vamos deixar aqui, só esse aqui para teste. Na próxima aula, no nosso vídeo de programação, vai ter todas as explicações, tá? Das programações dos temporizadores, contadores
tá? Como que fazer deslocamento de bit, como mover os dados, né? Vamos utilizar o Factor I/O aí, utilizando os displays, né, numéricos. Então vai ser bem bacana para praticar, vai dar para utilizar bastante as instruções. Essa aula aqui vou focar agora aqui para comunicar com o simulador e com o Factor I/O. Tá? Só estou dando aqui um overview, mas senão vai ficar muito longa a aula aí. E aí na próxima a gente vamos dar uma desenvolvida bem. Quem conseguir realizar e acompanhar o exercício da próxima já vai entrar em um nível aí bom de programa de Mitsubishi GX-Works 3. Então aqui está prontinho, né? Vamos dar um rebuild all aqui, iniciar o nosso PLC e simular. Então você vem aqui, ó, Convert, Rebuild all, utiliza aí Shift Alt F4. E aí após perguntar aqui, você dá um tiquezinho aqui, ó, Execute Check Program After Complete Rebuilding all, para ele verificar, né? Está tudo certinho. Você vê que ele está aqui, ó, em vermelhinho, né? Olha lá, agora saiu. O programa estava diferente do que estava na CPU, tá? Ele vai ficar certinho agora. Ele já apareceu aqui, ó. Deu que não tem nenhum erro. Após isso aí, vamos agora aqui em Start Simulation. Tem aqui, ó, Start Simulation. Não confundir com esse botãozinho aqui, tá? Start Simulation é diferente. Vamos aqui em Start Simulation. Ou você vem aqui, ó, em Debug, Simulation, Start Simulation. Então vamos lá, Start Simulation. Vai inicializar. Ele dá que está com erro aqui inicialmente, tá? Que ele está sem programa nenhum. Quando você abrir, ele vai dar lá. Agora ele sumiu o erro aqui. Tá em run. Agora esse aqui é o write, tá? Quando você apertar o write, ele vai abrir essa tela aqui, ó. Aqui são as opções: write, read, verify ou delete, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, parameter mais program. E aí você dá um execute. Que é o tamanho da memória. Olha aqui a nossa memória aqui, ó. 2036 kilobytes. Aqui used, ó. Tá só isso aqui. Esse aqui é o tanto que tem livre ainda, pra você ver. É muita memória pra gente tá colocando aí. Aqui você pode verificar aqui, ó, o tamanho, né? Size Calculation, Memory Capacity. Lá você clica aqui, vai executar o cálculo do seu tamanho, da sua memória. Aí agora ele atualizou. Olha, agora ele atualizou aqui. Ele apareceu aqui. O tamanho da minha memória, ó. Que como eu tenho aqui, ó, 2048 kilobytes de data memory, eu tenho ainda livre 1880. Então eu utilizei isso aqui, ó, 2048 menos 1880. Tá, depois é interessante vocês abrirem o manual
E aí pelo manual da CPU você verifica aqui o tamanho do memória de programa delas, ó, 160 KB, e a memória de dados dela, data memory, é 2048 kilobytes. Então, né, ou seja, aqui ela é 2 megabytes. Agora vamos dar um execute. Completed. Close. E aí agora estamos aqui com a CPU em modo Run. Vamos entrar no modo de monitoramento e escrita. Aqui estamos apenas no modo Write, modo Monitor. Vamos passar para esse aqui, Monitor in Write. Ok. Opa. E aí aqui agora eu já estou monitorando, ó, cliquei sem querer, incluí uma linha, ele já deu que o programa ficou diferente. Precisa tomar cuidado. Deixa eu ver se eu vou conseguir alterar aqui. Olha lá, dou um Shift Enter, ele acionou a minha saída, dou um Shift Enter novamente, ele fecha. Pode clicar também aqui no botão ao lado direito. E aí vem aqui em Edit. Não, perdão, é aqui em Debug. Edit é para editar, né? Então altera o tipo de instrução. Aqui a gente vem em Modify Value. Então clicamos, que ele altera o seu valor. Ou podemos criar aqui também uma Watch Table, né? E aí tá clicando para alterar o valor. Então agora que está rodando, né, o simulador. Agora vamos abrir o driver, né? Eu vou deixar ligado aqui X1 e o Y1. E aí você vai vir para esse programa aqui chamado MX OPC Configurator. É esse aqui, MX OPC Server 6.10 da Mitsubishi. Essa versão é 6.010. Então após ela aberta, você só consegue realizar a comunicação a PC com o Factor.io através do driver, que será esse driver aqui utilizado. Vou deixar o link, o download do driver aí na descrição do vídeo. Aí ele aparece assim após aberto, tá? E o programa que está utilizado é esse aqui, ó, MX Configuration MDB. Então não tem necessidade de você aqui
adicionar um novo, se você adicionar um novo, ele vai vir aqui, ó, mx configuration 1.mdb, tá? Ele vai criar um outro arquivo, que como você abriu ele, ele já está com o arquivo aqui aberto, ó. Esse mx configurator.mdb. Então aí está com o arquivo aberto, a gente vem dentro dele aqui e agora adicionamos aqui um new mx device. E aí ele vai ser adicionado um new mx device. Seleciona aqui o dispositivo, tem os dispositivos que já foram abertos aqui anteriormente. Você pode vir aqui rename ou remove. Quando você vai abrindo, ele automático vai criando. Então eu vou remover aqui esse 12, remove. Vou remover o 11, vou deixar apenas o 1. Vou clicar em OK, né? Posso estar renomeando ele se eu quiser. Eu vou deixar ele com esse nome mesmo. E aí vou dar um configure. Vou configurar esse dispositivo que eu criei para comunicar com o drive, que em questão será o nosso CLP. E aí esses dados ele vai compartilhar com o Factor.io. Então ele vai abrir aqui essa janela, MX Transfer Setup Wizard, PC Side. Esse é o lado do PC. Então nesse meu lado aqui no PC a gente está utilizando aqui o simulador GX Simulator 3. Se você tivesse utilizando outro tipo de comunicação, que o USB seria o nosso caso, que é o GX Simulator 3. E aqui você seleciona, né, sua CPU, automaticamente ele já detectou a nossa R04 série R. E aqui o port number não precisa configurar, automaticamente conforme a CPU que você está utilizando ele vai puxar esse número aqui que ele automaticamente já criou. Então você vai dar um next. Aqui se quiser deixar um comentário, finish. E aí após criado você vem communication test. Aí se ele aparecer aqui o tipo de CPU que você está utilizando, ele vai dar essa mensagem. Aqui é nossa R04, então quer dizer que comunicou, está conectado ao PLC, tipo de conexão da CPU, é o R04, ok. Aqui eu dou um save, não dá um salve new, se der um save new ele vai criar outro dispositivo, então é só um dispositivo, save. Aqui ele está com o nome 12, e lá ficar com outro nome, mas deveria renomear ele aqui. Vou dar aqui um rename, para ele ficar com o mesmo nome, 012, 01. Então aqui dentro do dispositivo você vai vir adicionar um novo grupo. Esse grupo aqui eu vou chamar aqui de Engenheiro Fernando Eletricista, por exemplo. E damos um save. Agora dentro deste grupo, dessa pasta, vou criar um novo tag. E aí essa tag é que vai realizar a comunicação agora com o nosso PLC com o Factor.io. Então eu vou pôr aqui o nome dessa tag, foi a X1, né? Nós criamos, que será o botão
de partida, Factory.io. Aqui o endereço dela é a X1, que é a entrada física. X1 é a entrada física. Vou criar mais uma, então é Save New. O nome da nossa outra é a nossa saída, né? Tá como Y1. Aqui você pode dar outra nomenclatura e aqui é o endereço. O endereço tem que ser o exato. Nomenclatura eu poderia chamar ali de motor, né? Vamos deixar como Y1. E agora eu dou um save, que ele já foi criado. E aí eu vou apertar um Start. Já está rodando Start, né? Stop se eu quiser parar, ele já está rodando. E agora eu preciso monitorar. Clico aqui em Monitor View. E aí aqui é o nome da nossa tag, ó, que foi criado, dev.engFernandoEletricista.x1. O valor dela aqui tá como 0. Não, atualizou aqui, ó, tá como 1. E essa aqui, dev01, né, que é o nosso dispositivo, ponto. A nosso grupo, né, que é a nossa pasta, Fernando Eletricista, ponto, né, aqui o nome da nossa tag. Então ele faz assim, já está referenciando, tá pegando aqui, ó, o tempo, né, das atualizações. Que ele, o último tempo que foi acionado. Se eu desligar lá, ele vai dar aqui, ó, timestamp. É o último tempo que ele entrou em 1. Então ele atualiza bem rápido. Agora eu vou alterar. A gente vai visualizar aqui essa alteração e esse tempo aqui do timestamp, ó. Tá em nível 1. Vamos monitorar o PLC aqui. Então aqui está, né? Vamos alterar aqui o valor da nossa entrada. Ele vem para 0, ó, passou para 1. Aqui nós vemos, ó, 16, 45 e 20. E a saída na mesma hora. Desligamos aqui. Instantaneamente, ó. Alterou aqui o X1 e o Y1 está em 0. Então ele está comunicando. Agora vamos comunicar com o Factory.io. Vou deixar ele desligado. Vou abrir aqui agora aqui o Factory.io. E aí agora vamos escolher uma cena. Vou clicar em abrir aqui. Eu tenho uma cena aqui já configurada de uma esteira com um botão. Então ele deu aqui, porque essa cena eu já utilizei o OPC cliente nela. E quando você fecha, ela fica desativada. Então a gente abre ela aqui. E aqui é um botão, né? E aqui um motor que vai ligar essa esteira aqui. Vai ser a Y1. Deixa eu pôr aqui o Navigate.
Camera Navigation. Então agora vamos vir aqui em File, configurar o driver. Aqui em drivers aqui está com falha. Vou dar um limpar, né? Aí os seus vai aparecer sem nada, né? Como aqui já havia sido aberto. Então agora ele vai estar aí sem nada. Você vai vir aqui em Configuration. E aí vai selecionar aqui o driver em questão. Será esse OPC Client DAUA. Então você clica nele e dá um Browse Servers. Então ao dar um Browse Servers ele vai listar aqui quais os OPC Servers disponíveis. E aí você seleciona aqui Mitsubishi OPC 6, que é o que a gente está utilizando. Vamos esperar aguardar aqui esse itens nodes para atualizar tudo que você tem de entrada e saída. Vamos dar um voltar aqui, pois quando abrir novamente que ele aparece aqui. Olha lá que apareceu agora, ó, itens nodes, que aí você traz, por exemplo, se tiver um projeto que a gente tem poucos dispositivos, mas as entradas e saídas que você tiver, você não precisa escrever aqui o limite e tal. Então você já vai trazer o que está escrito lá de entrada, de saída no seu programa. E também no Factor.io as suas entradas e saídas para você linkar. Então aqui ó, agora ele está verdinho aqui, está comunicando. Então ele vai trazer aqui, ó, como eu disse, ó, X1 e Y1, né, que são o que ele reconheceu aqui, ó, no driver. E aí aqui o que eu criei no Factor.io, no caso aqui eu vou utilizar esse sensor Start Button como dispositivo de entrada. Vou pegar ele aqui e arrastar aqui para a entrada X1, né, aqui do meu driver. E aí esse drive vai passar lá por o PLC, que é o meu X1, a minha entrada mesmo, o meu botão. Então no meu programa lá, ao apertar o X1, eu vou acionar a saída, né? Então a saída aciona aqui. E aqui eu ligo aqui o meu atuador, meu conveyor, que é o motor do transportador. Então ele vem aqui, clica aqui em Y1, aqui embaixo. E ele fica aqui, ele tem os outros dispositivos aqui, ó, sensores, que você pode usar na entrada, ó. O Factor.io tá ligando, você pode jogar ele no projeto seu, tá? Se ele tá em pause, se ele tá em time scale. Aqui também, ó, tem um inteiro aqui, ó. Esse aqui ele refere, aqui é o inteiro, ó, tá? E aí eu tenho aqui o meu sensor, não estou utilizando, você não precisa utilizar, ó, tá? Se você quiser atuar, né, mudar a câmera,
se ele tiver em modo run, tá? Então aqui você pode passar ele para run, resetar o Factory.io, pausar o Factory.io através de botão também de comandos lá do PLC. Então aqui está comunicado as minhas entrada e minha saída. Agora é só voltar lá e iniciar a simulação. Vou tirar esse pilot aqui de visualização, vou dar um play. Então ele tá com essa setinha aqui onde aparece, né? Os dispositivos, e aqui é onde, quando a peça chegar aqui, ela automaticamente some. Seta verde aqui vai lançando. Então aqui eu dou um, se eu apertar, ó, aperto seguro, como é um push button. Então já ligo a esteira, que se eu soltar o botão, a esteira para. Então vamos colocar aqui PLC para ver se dá pra gente ver. Dividir as telas. Então apertarmos o botão aqui, acionamos, né? Acionamos a esteira lá, fica azul. Estamos fazendo o monitoramento online. Ele liga e desliga a saída, tá? Então tá aí o vídeo, né? Era essa parte aí que eu queria mostrar para vocês. E agora já está realizando a comunicação aí. Um overview aí também foi realizado do GXWorks 3. Vamos atualizar ele aqui, finalizar para mostrar para vocês, vamos deixar o programa certinho, que eu acabei clicando e modificando uma linha. Ele já deu que tá vermelho, então eu tô online, olha, ele apareceu esse errinho aqui. Vamos fazer alteração online aqui, como a gente não vai alterar nenhum dado, já é dado. Vamos ver aqui um debug. Convert. Fazer um rebuild. Online program change. Se precisar fazer um rebuild, foi só esse errinho da linha. Vai fazer um online program change. Dou um yes. Então ele já está indo, né? Podemos ver que ele já saiu vermelhinho. Então alteração online é isso aí. Você vai alterar alguma linha, não, do mesmo device que já foi criado aqui dentro, né? Não vai alterar ou incluir nenhuma tag, ele consegue fazer online. Agora, se for ter que incluir um temporizador, alguma coisa, uma entrada, uma saída, ele fala que não é possível, tem que realizar o stop. Como aqui no caso é uma linha só, já fica certinho. Então, muito obrigado aí por assistirem. Se gostaram do vídeo aí, dê um gostei, compartilhem, se inscrevam no canal. E aí no próximo vídeo damos continuidade, vamos avançando mais, fazer um projeto aí bem completo, bem legal, vai aprender muito com o próximo vídeo. Espero que vocês acompanhem. Até mais, tchau, tchau.